Falando do Palmeiras, ontem o tema arbitragem, mais uma vez, né? Ainda mais com o Anderson Daronco, que o nosso Flávio Prado tanto gosta, foi tema de discussão, de muita polêmica lá na vitória do Palmeiras por 2-1 no Castelão diante do Ceará. E logo após o jogo, não foi só o Abel Ferreira e o diretor silencioso do Palmeiras, né, o Anderson Barros, que poucas vezes se manifesta, né? O Anderson ontem protestou contra a arbitragem, não foram só os dois que falaram, né, da atuação do VAR, da atuação do Anderson Daronco. O professor Marquinhos Santos, do Ceará, deu essa declaração aqui sobre o Daronco. Abre aspas. É lamentável quando se tem que levantar sempre a questão da arbitragem. O Daronco é essa postura que tem se visto aí. A gente tem visto aí. Prepotente, que acaba chamando para si responsabilidade de um jogo que estava até tranquilo para se conduzir. O pênalti no Mendonça foi ridículo. Se ele marca e a gente faz o gol ali, era 2-1 e seria outro cenário para o intervalo do jogo. E com a expulsão no início do segundo tempo, muda toda a estrutura que a gente tinha pensado no intervalo. Fecha aspas, a declaração do Marquinhos Santos, técnico do Ceará. Então, mais uma vez aqui no Canelado a gente volta a falar de arbitragem, a gente volta a falar de Anderson Daronco e da atuação do VAR nesta partida. Palmeiras 2, Ceará 1, vitória do Palmeiras fora de casa. Bruno Prado, o que você viu do jogo de ontem sobre essa questão da arbitragem? O pênalti discutível aí no caso do Mendonça, né? O contato do Gustavo Gomes com o Mendonça na área e também a torcida do Palmeiras, os palmeirenses reclamando bastante do pênalti do Danilo para cima do Vina. A arbitragem ela é bem ruim e tá num momento terrível. Ela sempre foi complicada a arbitragem aqui no Brasil. Acho que tem muito de uma coisa cultural. O árbitro ele quer ser protagonista do jogo, ao mesmo tempo eles são inseguros, eles têm medo de bancar algumas decisões. O árbitro ganha um destaque maior do que ele deve. Acho que não é só uma coisa técnica, não. Acho que é uma coisa também da maneira como é vista a função do árbitro no Brasil. Mas independente disso, independente dos motivos, a arbitragem ela está muito mal e não é de hoje. Então, todo mundo está reclamando. Reclamou o técnico do Ceará, reclamou o técnico do Palmeiras. No que o Abel falou, eu achei ruim, assim, quando ele coloca, espero que seja decidido no campo, isso eu acho ruim. Acho que ele tem todo o direito de reclamar da arbitragem, tem razão, e muitas vezes a arbitragem, ela atrapalha a vida de todo mundo, essa é a questão. Mas eu não gosto quando tem alguma coisa assim, que pode ser tudo contra o Palmeiras. Isso não. Isso aí, acho que já está bem claro que eles erram para tudo que é lado. A questão é discutir como melhorar a arbitragem. E isso eu vejo muito pouco de todos os treinadores, jogadores, dirigentes. Eu acho que tem muitos que jogam para a galera, assim, já que a arbitragem é ruim, agora eu vou falar que é contra o meu time. Isso eu não acho legal. Acho que tinha que ser uma discussão séria entre as pessoas do futebol, de como fazer para melhorar. Que é muito ruim, mas essa coisa de que prejudica o meu time, que o meu time tem que tomar cuidado, isso aí eu acho que não acrescenta nada. Isso aí é uma coisa que não acrescenta na melhora da qualidade, que é o que acho que deve ser discutido, e não tem. Você deve dizer que pode ter alguma coisa contra o seu time se você tiver algo concreto para dizer isso. Eu sei disso. Aí é uma coisa. Mas reclamar, será que eu espero que seja tudo no campo, isso eu acho ruim. Acho que tem toda a razão de reclamar da qualidade dos erros constantes, da falta de critério, mas não de essa coisa de... Isso aí dirigente faz toda hora, chega lá, faz um escândalo, dirigente gritando, que meu time é prejudicado. Acho que os profissionais eles devem pensar em discutir uma melhora numa coisa que é muito ruim mesmo no futebol brasileiro, que é um problema sério. Bernardo Ramos, Nilson César, Mauro César Pereira. Ontem a gente viu aí a atuação do Anderson Daronco, da equipe do VAR. Em muitos momentos na partida eu vi ali a linha do VAR sendo traçada, né? Até em lances que a gente não tinha, assim, a menor dúvida, né? Não havia impedimento claro, mas mesmo assim eles traçaram a linha do VAR. E no último lance, que teve o pênalti discutível do Danilo para cima do Vina, e aí também cabe a interpretação do árbitro, e o Daronco, na minha concepção, falhou, mas foi o único momento do jogo, dos 90 minutos, que ele seguiu o protocolo. Pelo menos ele seguiu o protocolo. Falhou, na minha concepção, mas seguiu o protocolo, tipo assim, ele estava ali próximo do lance, ele tinha, né, a convicção de que não foi pênalti, e marcou o pênalti, né? Ele tinha a convicção que foi pênalti e marcou o pênalti, mas não foi olhar no VAR, né? Esse lance polêmico que, enfim, gerou revolta dos dois lados, né? O Ceará reclama do contato do Gomes na área com o Mendonça e o Palmeiras reclama dessa atuação no pênalti que recolocou o Ceará na partida. Sobre a arbitragem, eu concordo com tudo isso que o Bruno falou e acrescento. Daronco é muito ruim.
É um péssimo árbitro. E até motivo de piadinhas em transmissões ali de jogos de futebol, na emissora oficial que transmite os jogos e tal. Ali fala-se mais da dieta do Daronco do que particularmente dos erros dele, né? Eu não vou me esquecer jamais do jogo da primeira rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, Flamengo e Palmeiras no Maracanã, em que ele marca 31 faltas em 45 minutos. Um pouquinho mais, né, por causa dos acréscimos e tal. Então, eu acho que o Daronco é só mais um caso de arbitragem ruim no futebol brasileiro, de árbitro ruim, melhor dizendo, no futebol brasileiro. E tem um lance no jogo de hoje, do São Paulo. Eu sei que a pauta é Palmeiras, mas não pode deixar de falar, não podemos deixar de falar da história do Marcelo de Lima Henrique. O Luciano bate uma falta na trave, ele anula a cobrança porque a barreira estava muito próxima. Até conversava com o Mauro fora do ar ali. E se a bola entra, cara? E aí? Beneficiar o infrator. O infrator, exatamente. Então, assim, o Daronco é mais um. E o pessoal vai deitar e rolar em cima da arbitragem agora. Porque os caras são ruins, eu acho que não tem, diferentemente do que acham algumas pessoas, eu respeito as opiniões, mas assim, uma reciclagem balela, cara. Com esses caras aqui, que estão apitando jogos, não vai ser possível melhorar, não. Ontem no jogo zerar Flamengo, e trazer mais gente. Aquele lance lá do William Maranhão com o Marinho foi sacanagem, né? Acertou o jogador do Flamengo, enfim, não foi só o Anderson Daronco que roubou o protagonismo só. Não, mas o Caio Max, né? O negócio do Caio Max também tem outra característica, né? Que ele lava as mãos. Eu me lembro do Flamengo e São Paulo, que São Paulo meteu 4-1 no Maracanã em 2020. Um monte de pênalti no jogo, uns 3, 4 pênaltis. Perdeu 2 pênaltis. São Paulo teve exato. Ele não marcava nada. Era o VAR que chamava, falava, Caio Marcos, vem cá ver, você deixou passar. Ontem foi uma festa, né? Teve cotovelada de jogador do Atlético Goianiense no Cebolinha, depois tem essa bola aí do Maranhão. Do Maranhão, que ele tava à frente. Teve o pênalti, né? Que o Vidal converteu também ali do lado, tá? Ele não marca nada. Ele lava as mãos e fala, pessoal lá de cima se resolve aí, eu fico aqui na minha, não fico mal com ninguém, e quando me chamarem eu tomo a decisão. E aliás, tomou uma decisão mal feita no lance do Cebolinha. Pra mim era lance para expulsão do jogador do Atlético Goianiense. Nesse lance do William Maranhão, ele não marca falta, não dá cartão, segue o jogo, o VAR também não chamou e ficou por isso mesmo, né? Uma entrada bem forte aí do William Maranhão, acabou acertando o Marinho do Flamengo e ficou por isso mesmo. Atuação do Daronco, atuação do Caio Max, meu caro Nilson César. Ô Pedro, nós estamos vivendo talvez o pior momento de arbitragem do futebol brasileiro na história. Muito ruim, mas muito ruim. E olha, hoje nós temos 800 câmeras. Antigamente não se ressaltava tanto erros de arbitragem, porque tinha 2, 3 câmeras para fazer um jogo, né? Hoje você tem 800 câmeras, os caras não acertam. Nem com auxílio do tal do VAR. Então esse é o pior momento da história, gente. O Armando Marques era um árbitro fenomenal. Se tivesse câmera, ia mostrar tanto erro do Armando Marques. O gol do Levi de cabeça do São Paulo. Pois não tinha câmera, tinha 2, 3 câmeras para fazer o jogo. Ele errou canto de pênalti. Ele errou canto de pênalti, 73. Por isso que eu estou dizendo que é o pior momento da história. Hoje você tem 800 câmeras, você tem o VAR traçando linha, você tem tecnologia e os caras continuam fazendo lambança. Então é o pior momento da história da arbitragem brasileira, indiscutivelmente. Eu só queria fazer uma ressalva para o árbitro de ontem. E quem que falou protagonismo? Você, né? Sim. O Bruno falou sobre protagonismo. Eles querem mesmo, ele quer ser a estrela do espetáculo. Daronco é um deles, né? Ele quer mostrar o bíceps, o tríceps, ele quer mostrar a tatuagem, o cara quer ser a estrela do espetáculo, né? Isso é um problema sério também. Eu quero fazer uma ressalva do jogo de ontem. Eu não sei se vocês acompanharam o jogo do Corinthians ontem. Sim. Foi a melhor arbitragem do Campeonato Brasileiro até hoje. Até agora, até esta rodada. Como é o nome dele? Jean-Pierre? Jean-Pierre Gonçalves. Esse cara fez uma arbitragem fenomenal. Não deu um cartão. Não teve uma participação do VAR no jogo. Não teve uma participação no VAR. Não deu um cartão. E ele conduziu o jogo sem protagonismo. Ontem o cara falou assim, eu vou conduzir. E deixou o jogo correr. O jogo correu, não teve faltinha, não, parar toda hora, nada disso. Então, parabéns ao Jean-Pierre. Tomara que esses árbitros que vêm fazendo lambança, vocês árbitros de campo e vocês árbitros do VAR, por que vocês não assistem o jogo de ontem? Que eu não sei se esse cara tem essa regularidade sempre, é que ontem me impressionou.
A arbitragem desse cara Tem ontem... alguns casos positivos já. Teve o Wilton Pereira Sampaio no Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã. Foi bem naquela partida. Sinceramente, eu não sei. Eu não tenho capacidade para te dizer que ele vai fazer arbitragem sempre da mesma maneira. Porque ontem ele me impressionou. Eu falei, poxa vida, isso aqui deveria ser os caras deveriam pegar de exemplo para seguir arbitrando. Porque o rapaz ontem deu um show de arbitragem. Aliás, foi a melhor coisa do jogo. O jogo foi uma porcaria. Horroroso. Corinthians e Botafogo foi muito ruim. E a melhor coisa do jogo foi o árbitro da partida. Olha que coisa engraçada. E aí, Mauro César, a sua opinião sobre a arbitragem, Anderson Daronco, né? Uma peça, diria, recorrente aqui nos nossos assuntos, nos nossos debates, né? Sobre a arbitragem no futebol brasileiro. É assim, meio que uma coisa que se repete, né? A gente fica falando as mesmas coisas, muda um detalhe aqui, outro ali, mas no fundo tudo é a mesma coisa. Eles são fracos. Acabou aquela desculpa de é um lance difícil para o árbitro, você vê, a gente está assistindo aqui pela televisão, vimos de vários ângulos, ele só tem ali a hora, agora não, mas tem vários ângulos também e continuam fazendo lambança, né? Tem essa questão do protagonismo, do desejo incontrolável. Talvez quem ontem ocupou a posição de árbitro de vídeo lá em Itaquera não tenha tido essa iniciativa que outros têm de toda hora chamar para participar da brincadeira, né? O árbitro de vídeo ele tem que ficar ali, é igual step, né? Pneu step, só usa se furar o pneu. Ninguém vai chegar assim, quer saber, eu tô aqui no meio vou tirar um pneu e botar um step aqui. Ninguém faz isso. Ninguém faz. O step é por emergência. A pessoa, o maluco para no meio da estrada, tira um pneu, não vai trocar o pneu. O pneu fica lá guardadinho. Se furar, ele vai trocar para poder seguir a viagem. É a mesma coisa, o VAR é o step. Ele tem que entrar só numa emergência. Algo muito claro. E não é o que acontece aqui. Esse é o primeiro problema. Do jogo de ontem, eu entendo essas pressões todas do Palmeiras como aquilo que todo mundo faz. O Atlético faz isso toda hora, emitindo notas, né? Notas e mais notas, né? Eles podem lançar até um livro amanhã ou depois, as notas oficiais do Clube Atlético Mineiro de tal ano a tal ano, né? Um livro grosso, né? Uma bíblia, porque é nota atrás de nota. Isso é forma de pressão. De notas, exato, né? É uma forma de pressão. Você fica pressionando o próximo árbitro. No jogo lá de Fortaleza, eu acho que ele erra no marcar o pênalti. De fato, essa argumentação do técnico do Ceará, lá do Marquinhos, ela faz sentido, de fato, porque um gol ali é um 2-1, né? Você vem pro segundo tempo, não com a corda no pescoço, tô pegando o Palmeiras e perdendo por 2-0. É 2-1. Tá 11 contra 11, até a expulsão, enfim, muda muita coisa. A estratégia, o comportamento, até as alterações que eventualmente ele pudesse fazer na equipe, e não foi dado. E depois ele acabou dando um pênalti. Agora o Palmeiras venceu o jogo, quer dizer, pelo menos do ponto de vista do Palmeiras, o Palmeiras não perdeu pontos. Ele ganhou os pontos. Algumas pessoas acham que o árbitro, quando faz isso, ele tenta compensar. Ele não dá um pênalti, aí tem o intervalo do jogo. Ele tem tempo de ter contato com pessoas fora dali, alguém mandar uma mensagem, falar com o VAR. Fizemos bobagem aqui, teve um pênalti, ele deixamos passar. Ele tem condições de se informar. O cara fica sabendo, claro que fica sabendo. Ele não está numa bolha isolada do mundo, não está no cone do silêncio. Fica sabendo o que foi dito na central do apito. Exato, ele fica sabendo o que está acontecendo. Então, ele vem para o segundo tempo e joga aquilo. Até do subconsciente, errei. Não é que o cara queira deliberadamente fazer algo. Ele pode fazer até porque ele está incomodado com o erro que ele pode ter cometido antes. Agora, pode ser também que não seja compensação, seja realmente incapacidade. Os caras são tão ruins que eles marcam o que não é e não marcam o que é. Mas, no final das contas, o Palmeiras pelo menos não foi prejudicado no sentido de perder os pontos. Ele ganhou o jogo. Se você pensar que um pênalti foi, outro não foi, ainda assim venceu a partida. Eu acho que toda essa reclamação eloquente, que vem também de alguns outros jogos, especialmente a questão do VAR contra o São Paulo, que de fato ali foi algo bem complicado, acaba sendo pressão para os próximos árbitros, que todo mundo faz. Todos os dirigentes fazem isso há muitos anos. Aí nisso, a gente também não consegue ter nenhuma modernização. Os personagens do futebol, eles usam os mesmos artimanhas do passado para tentar, de alguma forma, reclamar sempre a seu favor. Dificilmente alguém vai falar assim, olha, pelo bem do futebol, gente, vamos melhorar isso aqui. Não, o meu clube está sendo prejudicado, o meu clube o torcedor desse clube, ele tende a concordar. Por quê? O torcedor do Palmeiras vai lembrar dos erros que a arbitragem cometeu contra o Palmeiras. O do São Paulo vai lembrar dos erros contra o São Paulo. Ou alguém acha que um palmeirense está prestando atenção em erro contra o São Paulo e vice? Não, e o Corinthians, e o Grêmio, e o Flamengo, e o Bahia, e por aí vai. É normal. Então aí o cara vai ficando, realmente, fomos prejudicados aqui, ali. Mas outros também foram. Outros também vão ter os mesmos argumentos, também vão falar as mesmas coisas de outros lances de outros jogos.
Aí tem aquelas coisas, eu acho que tem aquele muito bizarro. O pessoal pega, fala assim, pontuação do campeonato, corrigidos os erros. Mas quem corrigiu isso aqui? Quem é o bonitão aqui que pega essa lista? Tem um cara que define, né? Não, aqui foi, aqui não foi, a pontuação agora é essa. Aquilo é ridículo. Porque quem é que tem esse poder, né? De analisar por conta do próprio lance? Agora parou um pouco. Mas até uns 2 anos ou 3 era muito comum. Alguns colegas mesmo, na imprensa, o coleguinha lá pegava uma lista de jogos, né? E reapitavam os jogos, recalculavam os pontos e publicavam aquilo. Não, essa seria a classificação do campeonato, sem erros de arbitragem. E como se um erro de arbitragem pautasse o final de um jogo. De repente você pode ter um erro de arbitragem, um time sofreu um gol, e aquilo pode mudar o curso da história numa outra direção. Você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe qual vai ser o roteiro a partir dali. Então, isso parou um pouquinho. Não tenho visto mais essa besteira, não. Essa bobagem deu um tempo. Mas acho que assim, é um combo, é um conjunto, né? E vai continuar sendo assim. Porque se um emite nota, outro reclama, todo mundo vai reclamar. Ó, a gente já viu outro dia o jogo do Flamengo, foi contra quem? Contra o Atlético? Sumiram os gandulas? Foi. Né? Hoje também, lá no Paraná, teve uma hora ali com o Rafinha correndo atrás da bola lá de fora do campo, não tinha gandula. Teve aquela história da bola sendo chutada cara, dentro do campo. Você tem 2 aqui, no Flamengo e o Atlético. Isso o quê? 2022, pô. Isso acontecia quando? Acontecia, sei lá, 1932, em 41... na época não tinha nem televisão, não tinha nada, e o cara do jogo ali, bolas da Lagoa, né? A história do Fla-Flu da Lagoa. Fla-Flu da Lagoa, né? Manda a bola para Lagoa Rodrigo de Freitas, aí os rebadores que tinham que buscar a bola, e o Vasco tentando empatar o jogo, o Flamengo ganhando de 1-0, o Flamengo foi campeão. Isso é antigo demais, gente. Até hoje existe. Porque a mentalidade que impera muitas vezes também é uma mentalidade muito antiquada, e é aquela coisa, né? Todo mundo tentando ver o seu próprio lado. Ô Bruno, rapidinho. A arbitragem aí do Daronco ontem em Palmeiras 2, Ceará 1 pelo Campeonato Brasileiro no Castelão. Sobre os lances específicos, eu acho que ele deixou de marcar mesmo um pênalti pro Ceará, que aconteceu, claro, e marcou o que não aconteceu já na parte final do jogo. Foi mais uma arbitragem bem ruim, como a maioria, porque ele errou nos 2 lances, né? E realmente, essa classificação que faziam muito de campeonato por erro de arbitragem, às vezes o árbitro não dá um pênalti quando tá 0-0. Aí um time que não teve esse pênalti marcado perde de 2-0. Aí você fala, não, esse aqui não conta ponto, que se tivesse pênalti seria 2-1. Não, se ele faz 1-0 é outro jogo. Então, tem muito dessa coisa também de cada um só pensar no seu lado. Ninguém tá preocupado, isso pra mim é bem claro, ninguém tá preocupado em melhorar nada. Alguns até acham bom que a arbitragem seja caótica, porque você sempre vai ter uma muleta aí, quando você precisar, quando a coisa estiver feia, você usa essa muleta.